liberdade em Coração Valente. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Coração Valente é um filme de 1995, dirigido e estrelado por Mel Gibson e com o roteiro de Randall Wallace. O filme conta a história de William Wallace, cavaleiro escocês que lutou contra a dominação inglesa no final do século XI até a sua morte em 1305. O filme tem muita liberdade poética. Em outras palavras, é que dá para pegar várias inconsistências históricas. Mas isso não é um problema, porque no início do filme, Robert Bruce, outro personagem de destaque na Guerra de Independência Escocesa, fala: "Eu vos falarei de William Wallace. Historiadores ingleses dirão que sou um mentiroso, mas a história é escrita por aqueles que enforcam heróis." Então, aos amantes de história, calma um pouco aí, que essa obra não está comprometida em fazer um estudo historiográfico preciso. É cinema, né? Sempre tem adaptações para enfeitar a história ou criar um elemento de contraponto que faltou na história original. A gente vai ver isso em outros detalhes curiosos ao longo da narrativa. Por exemplo, no filme Noé, o personagem principal tem inimigos que são outros personagens, enquanto que na história que a Bíblia conta, o desafio lá era só sobreviver ao dilúvio. Cinema comercial sempre populariza um conteúdo. Um dos jeitos é incrementar com um vilão. Mas voltando a Coração Valente, um exemplo de uma adaptação é o fato dos escoceses usarem a famosa kilt, aquela saia xadrez que os caras usam. Mas essa peça de roupa só começou a ser usada na Whiskylândia, alguns séculos pra frente. Whiskylândia é a Escócia para quem é estatista, beleza? E também, quando William Wallace se pinta de azul é algo bizarro, porque quem se enfeitava desse jeito eram os Pictos. Os Pictos eram os povos que viveram naquela região há quase 1000 anos. Então esse costume não era mais comum na época que o filme se refere. E tem também a princesa, Isabela da França. Se o filme fosse fiel aos fatos, ela não seria o par romântico de Wallace, menos ainda teria participado da guerra, porque na época ela seria só uma criança com menos de 10 anos. Mas enfim, vamos largar as tecnicalidades porque não interessa muito. Para nós, o foco aqui é o filme. A partir daqui teremos spoilers, tá? Aliás, se você não viu essa primazia da 7ª arte até hoje, para tudo que estiver fazendo e vá ver. Se estiver no banho, não importa. Pare e vá ver o filme. Bom, dito isso, vamos continuar. Primeira parte, William Wallace, segundo o cinema. A história começa em 1280, quando Alexander III morre, e por não ter ninguém na linha sucessória, o lugar de chefe da máfia local ficou vago. É aí que aparece Edward Longshanks. Mas então o chefe mafioso da Inglaterra reclamava o trono da Escócia. Como os reis da época não conheciam nem ligavam para a ética libertária, eles pensavam que algo deveria ser deles só porque eles queriam e pronto. Mas os escoceses já não aceitavam muito bem isso. Todo mundo nasce libertário. É o Estado que estraga tudo ao longo da nossa vida. E no filme a gente vê que após certos conflitos, os nobres escoceses tentavam tratar um acordo com um rei inglês. Nisso, os nobres escoceses foram atraídos até um ponto comum em busca de confabulação, que era tratar os termos de paz e tal. Mas lá tinha uma emboscada e o pai de William Wallace presenciou o resultado. Todos os nobres foram mortos e enforcados lá mesmo. Aterrorizado com essa tirania, que a gente já sabe que é uma característica essencial do Estado, ele, o pai de William, reuniu alguns homens para lutar por suas liberdades. Eles lutaram, mas ele acabou morrendo. Com isso, a criança perdera toda a família que conhecia. É aí que um tio distante o acolheu e o treinou nas artes da guerra e também o formou como um homem culto. Aí os anos foram passando e então, depois de conhecer várias partes do mundo, William Wallace voltou para casa, a Escócia, reencontrou Murron e os dois se apaixonam. Enquanto isso, o rei Edward, para se reafirmar na Escócia que àquela altura estava sob seu poder coercitivo, buscou instituir as leis absurdas que só os estados são capazes de criar. Um exemplo era a prima nocte, ou o direito da prima nocte, que era uma lei que obrigava toda mulher que se casasse nas terras de determinado senhorio inglês a dormir com ele na noite de núpcias. Desgraçado. Se ele quisesse, claro. Vai que fosse feia, né? Por causa disso, Wallace se casou com Murron às escondidas, mas outro dia, um dos cães de pastoreio do rebanho local, os guardas, decidem estuprar a mulher de Wallace. Ela tentou escapar, mas acabou sendo morta. O personagem se vingou dos guardas e com essa ele lava a alma do espectador. Afinal, quem aprendeu o que o Estado é, no livro A Anatomia do Estado, de Murray Rothbard, em um dia pode também querer se vingar por todo o roubo que sofre desde o dia em que nasce. Pelo menos, graças às novas tecnologias, a melhor vingança não será pela violência, mas será poder anular as interferências estatais. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro.
A partir desse momento no filme, esses caras cansados da tirania inglesa foram contra o reino inglês e lutaram até o fim para preservar e reconquistar suas liberdades. E esse foi o estopim de várias batalhas entre os escoceses, liderados por William Wallace, contra os ingleses, liderados por Edward Longshanks. É interessante comentar, ainda mais para quem é libertário, como o Estado é um grande gerador de conflitos. No filme, Wallace era um homem pacífico. No começo, quando alguns homens o procuraram para que ele se juntasse numa insurreição contra a Inglaterra, William não quis. Ele queria apenas ficar de boa, viver sua vida sossegado, montar uma família e cuidar da vida. Mas quando os tentáculos perniciosos do Estado começaram a castigar as pessoas livres comuns e ainda próximas a ele, aí ele não se aguentou e entendeu que o melhor era se rebelar. Um dos momentos mais apoteóticos desse filme é o discurso do William Wallace para encorajar os homens a lutar. Os caras precisavam mesmo de um estímulo. Eles se sentiam fracos diante do poder estatal do Estado inglês, que parecia ser bem grande. Ele disse: Eu sou William Wallace e estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? Eu não quero morrer, não! É isso? Sim. Lutem e talvez morram. Fujam e viverão. Ao menos por um tempo. Morram em suas camas. Daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Alma cubra! Amigo libertário, esse discurso você devia pendurar na sua parede e ler diariamente. O filme é bom mesmo. Agora, William Wallace segundo a história. Para quem quer saber o que rolou com Wallace pelos registros históricos e não mais cinematográficos, ele venceu sim algumas batalhas contra os ingleses. Talvez a mais famosa seja a Batalha de Stirling Bridge, que no filme é mostrada bem diferente. Para começar, dá para ver algo bem errado quando o nome da batalha é Batalha de Stirling Bridge e não se vê a Bridge no filme. Lá ela simplesmente não existe. Isso é curioso porque a ponte foi um elemento muito importante nessa batalha e foi parte de um fator decisivo para a vitória dos escoceses. Isso porque a ponte era estreita e só podiam passar 3 homens por vez nela. É assim, a ponte tem aquele formato em I. Cabe até um monte de gente, um atrás do outro ao longo do I na ponte. Mas nas partes laterais só caberiam 3 pessoas. Tomara que dê para entender. Na batalha, os ingleses viram os escoceses que estavam numa parte alta do morro lá do outro lado da ponte. Eles pensaram que iam enfrentar os escoceses em campo aberto. Só que os escoceses, que estavam sendo liderados por 2 pessoas, William Wallace e Andrew Murray, sabiam que essa não seria uma boa ideia porque eles estavam em menor número. Então, quando o exército do rei Edward foi atravessar a ponte, os escoceses atacaram. Os ingleses não conseguiram se movimentar bem porque estavam entulhados, então foi principalmente por isso que os homens sob o comando de William e Andrew venceram. Nesse momento, começava a soberania sobre os ingleses, mesmo tendo quase metade da infantaria deles e praticamente nenhuma cavalaria. Foi essa vitória meio improvável que fez com que William Wallace recebesse o título de Cavaleiro Guardião da Escócia. Mas William não venceu sempre. Ele perdeu a Batalha de Falkirk sem morrer e também tentou buscar ajuda para continuar lutando, ir pela França e possivelmente em Roma, mas surpreendentemente ele foi capturado e entregue aos ingleses lá em 1305. Ao ser preso, William foi torturado, esquartejado e as partes do corpo foram enviadas a vários lugares da Inglaterra e da Escócia, como uma mensagem sobre o que podia acontecer a quem desafiasse o poder estatal. Outra coisa muito interessante que foi mostrada tanto no filme como nos relatórios históricos, e também que é importante para ajudar a entender do que se trata o libertarianismo, é que ao ser acusado de traidor por Edward Longshanks, Wallace diz que não era traidor porra nenhuma, porque jamais tinha jurado lealdade ao rei inglês. E você aí, já assinou o tal do contrato social? Você acha certo que dinheiro seja extorquido de todos só porque os governos dizem que é para fazer o bem, ajudar quem precisa, ou ainda que é para prestar serviços a você mesmo? Nosso senhor Bovino Gadoso aí concorda com esse tal contrato que não existe e acha certo tudo isso. Mesmo assim, continua não sendo certo que todo o resto das pessoas seja forçado a participar disso, tchê. A luta pela independência não terminou com a morte de Wallace. Teve também a de Robert the Bruce, que deu continuidade à busca por esse objetivo. E foi ele, de fato, que conseguiu, enfim, libertar o país lá. A Escócia foi independente desde o século XII até o século XVI, quando então fez um tratado com a Inglaterra.
É isso aí, a liberdade exige vigilância constante, meu amigo. Vamos para o último ponto, a chama que queima os corações valentes. Para encerrar, para que a liberdade floresça, é importante manter a ideia de que deve ser cultivada e disseminada para o máximo de pessoas. Isso também nos leva ao filme Coração Valente e a sua importância para tornar a chama acesa pelo máximo de tempo no coração dos escoceses. Isso porque a memória de William Wallace, após a Segunda Guerra Mundial, estava quase completamente apagada. Os livros de história quase não falavam mais nele. Então, após o escritor americano Randall Wallace conhecer a história de bravura do seu charado sobrenome, ele resolveu escrever um roteiro sobre ela e chamou de Braveheart. Foi esse romance que deu origem ao filme. Quando esse filme foi lançado, o povo escocês foi lembrado de sua longa história pela independência e isso tudo foi representado na figura de Wallace. A partir daí, começou um movimento pela maior autonomia da Escócia que, lembre, até o momento, estava vinculado ao Reino Unido. Em 1997, um referendo foi feito para dar maior poder de autonomia ao país de Wallace. O projeto foi aprovado por 75% a 25% e o parlamento britânico aprovou o rápido ato de devolução. Então, em 1999, criaram um novo parlamento escocês e isso aumentou um pouco mais a liberdade da Escócia. E é lógico que qualquer tipo de organização coercitivamente imposta é um erro, seja do ponto de vista utilitário e principalmente pela ética. Mas é claro, é sempre melhor ter mais liberdade do que menos. É fundamental e sempre bom haver figuras para lembrarmos o que é resistir buscando a liberdade, não se render à tirania e principalmente alimentar esses valores para que haja uma sociedade frutífera. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Alexander Bard, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!